Boa noite, amigos do canal 39. Mais uma vez, nós estamos ao vivo para falarmos de turismo nesse dia 27 de setembro, que é comemorado o Dia Mundial do Turismo. Nós queremos agradecer, inclusive, ao secretário Vinícius Lumertz, que nos enviou, gentilmente, uma mensagem para a nossa primeira live da manhã, que ele faça assim, um apanhado geral das principais ações do governo do Estado para que nós tenhamos o crescimento do turismo. E já queremos agradecer a participação, assistindo o nosso trabalho, do nosso amigo Alfredo Jimenez, que participa de eventos de turismo, é bastante estudioso do assunto, além de outros títulos. Ele já participou do governo do Estado como diretor regional de turismo no Vale do Paraíba e também contribui com a CNTUR, que é a Confederação Nacional do Turismo. Obrigado, Alfredo Jimenez, Deus abençoe sua casa. E hoje nós temos a grata satisfação, o enorme presente de contarmos com a presença de um especialista no turismo rural. Eu falo de Silésio Tomé, que é guia profissional de turismo, registrado devidamente no Cadastro, que é um órgão de capacitação e de habilitação, aliás, para os profissionais guias de turismo, que credencia esses profissionais a cumprirem os chamados guiamentos de turista. Silésio também é servidor público em Taubaté e associou a ideia do servidor público com a visão de empreendedor, e hoje ele tem um projeto denominado Sertões de Taubaté. Há 10 anos, Silésio Tomé caminha com muita gente, levando esse pessoal a conhecer os interessantes momentos da vida, entre aspas, na roça, da vida rural. E é isso que ele vai nos contar hoje. Nós queremos desde já agradecer. Boa noite, Silésio Tomé, seja bem-vindo ao canal 39. Boa noite, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Silésio, como nasceu o projeto Os Sertões de Taubaté? Olha, na verdade, eu sempre vivi na roça, sempre gostei de roça, e sempre quando acontecia alguma coisa a nível rural, na prefeitura eles sempre me perguntavam o que acontecia, porque informação de roça, você sabe que roça não tem CEP, não tem nome de rua. Então, por eu conhecer todas as pessoas de roça, por eu conhecer todas as roças, então sempre essas informações eu tinha que passar para o poder público. Até eu me despertar um dia que aquilo que eu fazia já era um turismo, só que gratuitamente, voluntariamente. Aí eu resolvi investir profissionalmente nessa questão, de eu ganhar por isso e levar também a economia criativa para a zona rural. Eu ganhar, mas todos ganharem também. Só eu ganhar não seria justo, né? Então, hoje, aí depois de descobrir isso, a gente montou esse projeto, registrou, fomos capacitar para esse tipo de trabalho. Mas eu costumo sempre colocar isso, dizer que foi Deus que me deu. Tá? Ele que me deu, colocou nesse trabalho. E nesses 10 anos, logicamente, como todo projeto, ele começa engateando, vamos ver se vai dar certo, onde que precisa realmente pegar firme, o que é dispensável. Como é que foi o seu início? Quais os calos e pedras desse caminho, Silésio? Olha, pedras a gente tem quase todos os dias, né? Mas eu fui muito abençoado. Deus já me mostrou na primeira viagem que tudo dava certo. Eu resolvi seguir pessoas que me disseram que eu fizesse uma experiência. Na primeira viagem, levar pessoas de formação que fosse... pessoas que passassem, poderiam me dizer se aquilo dava certo ou não dava certo. Então, na primeira viagem, eu levei radialista, apresentadores, pessoas de jornais, de revistas. E na primeira viagem eu não cobrei nada deles. Levei 45 pessoas.
Só pedi para eles que eles fossem honestos comigo. Depois que eu fizesse o trabalho, que eles dissessem para mim, para com isso, ou vai em frente. Tá? E assim aconteceu. Depois que eu terminei toda a viagem, esses formadores de opinião disseram para mim, você encontrou a mina de ouro. E naquela época eu não tinha nenhuma formação turística. Depois que eu vim me formar, mas então, Deus já me deu um projeto prontinho. Já deu, inclusive, os caminhos, né, para os sertões. Sim. Logicamente, algumas referências, esse pessoal formador de opinião multiplicou a sua informação, lhe deu o credenciamento humano, porque Deus já tinha o capacitado. E Sim. Como é que foi, então, você escolher o roteiro? Hoje, por exemplo, depois de tudo montado, 10 anos de experiências, muitas alegrias, talvez algumas tristezas, para não ficar só a alegria, como acontece desde o envolvimento do turista até a volta dele para a casa dele? Então, você disse que é um dia todo de passeios, de aventuras, de descobertas, de aprendizado. Por exemplo, se eu quiser hoje participar de um passeio desse, onde que eu me inscrevo, onde que eu registro o meu interesse? Nós temos uma página chamada Sertões de Taubaté. Temos o telefone que a pessoa liga para lá, agenda e aguarda. Graças a Deus, hoje tem que aguardar a vaga para ser chamado para poder participar. A gente sai todos os domingos com 48 pessoas. É a lotação do ônibus. Então, aí, os que não conseguem aquela lotação têm que ir aguardando na fila até ser chamado para poder viajar, para conhecer. Marcos, o ser humano, às vezes ele diferencia algumas coisas. Talvez a sociedade vai mudando, o jeito vai mudando, mas algumas coisinhas lá dentro nós somos iguais. O gosto pode não bater, Marcos, mas a gente, se eu levo você por uma capela, ou eu mexo com a parte histórica sua, ou mexo com a parte religiosa sua. Você pode dizer que você é ateu, mas não existe ateu, tá? Lá no fundo a gente vai tocar nele. Mas se ali não atingiu ele, a gente leva ele numa fazenda histórica, alguma coisa lá vai atingir ele. Se não atingir ele por lá, a gente leva ele num alambique, a gente leva ele numa cachoeira. Então, alguma coisa vai atingir. E você agregando aí história, cultura, o nosso mundo do dia a dia, da tecnologia, nos arrasta por um lado. Mas quando a gente foca no lado humano, dificilmente a gente vai errar. A gente tem que ter essa sensibilidade. Se eu falar para você que a semana que vem eu vou te levar na roça e você vai comer um franguinho caipira com feijão, com uma couve e um tutu, eu duvido que eu não tenha mexido com você. Alguma coisa eu mexi com você. Então, o guia de turismo rural, ou qualquer guia, ele tem que ter um lado espiritual e tem que ser um pouco de psicólogo, tá? Porque eu já peguei pessoas durona mesmo, cara fechado, dizia que não ia acontecer isso. Em algum momento você atinge um ponto fraco. Porque na sociedade de hoje, Marcos, a gente tem que ser ou mais rico, ou mais bonito, ou mais poderoso. É uma capa que a gente usa, mas lá dentro, essa capa, quando a gente atinge esses pontos da pessoa, a pessoa se rende. E o turismo rural, todos nós somos caipira. Todos nós somos. Então, no turismo rural, se você tiver essa expertise, você pega qualquer pessoa, tá? E eu tive essa expertise, Deus me deu isso. Bom, agora deixa eu fazer uma pergunta para você, que agora começa realmente a apresentação do projeto Sertões de Taubaté. Eu fiz a minha inscrição, eu fui chamado para participar, e no local agendado, eu já estou embarcado no ônibus. Agora é Silésio Tomé e nós. Nos leve para conhecer, na sua narrativa, os Sertões de Taubaté. Sim, a partir que entra no ônibus, aí eu não sou motorista, eu sou guia, né? Que tem uma empresa que faz o trabalho comigo. E como guia lá, eu faço a minha apresentação dos Sertões de Taubaté,
e já começa a apresentar para o pessoal que eles vão para os sertões. A primeira ideia de sertões é onde não tem nada, mas a nossa ideia de sertões é onde tem tudo. E aí a gente já começa a mostrar para a pessoa que o celular dele não vai adiantar nada, a internet dele não vai adiantar nada, que ele vai mergulhar naquele dia dentro dele próprio. Então aí a gente começa, todos os lugares que o ônibus passa, eu vou fazendo a narrativa de tudo que acontece ali, qual a idade daquele casarão, qual a idade daquela capela, contar aquela história daquela capela, levar em algum lugar, por exemplo, que as pessoas da própria cidade julgam que a cidade não tem, eu mostro para eles que a cidade tem, coisa que às vezes vão procurar em uma outra cidade, a cidade dele tem. Geralmente, o morador, tanto de Taubaté quanto de Pindamonhangaba, ele não conhece a sua cidade. Ele quer conhecer a cidade do outro, mas a sua própria ele não conhece. E às vezes ele vai buscar na outra cidade aquilo que na sua tem. Então ele costuma não valorizar. A gente costuma dizer que é um ditado popular que santo de casa não faz milagre. Mas a gente mostra que santo de casa faz milagre sim, tá? Então a gente vai mostrando os casarões onde passa, as capelas, datas. Além disso, a gente mistura um pouco de lenda, um pouco de história com I, história com H. E aí a gente vai dominando o público através dos sertões de Taubaté. Então, hoje, me acho tão fácil fazer isso, porque antigamente eu tremia diante do turista, porque quando a gente pegava um turista no ônibus e alguém dizia, poxa vida, aquele cidadão que está sentado lá atrás, ele é um general, ele é um juiz, ele é um promotor, não sei o quê. Então eu tremia. Hoje eu já não tremo para ninguém mais, porque eu tenho segurança naquilo que eu faço, segurança naquilo que eu falo, então eu já não tenho mais esse tipo de preocupação. Então dá para envolver qualquer pessoa dentro do turismo rural. E o turismo rural, para ele ser autêntico mesmo, você não pode ir para os sertões ou ir para a zona rural como um interventor, tá? E nem para mudar a realidade das vidas das pessoas. E também você tem que preocupar na questão de levar divisas, não de tirar divisa, você tem que procurar em levar divisas para as pessoas. E mexe muito com a questão da economia criativa, porque aquela senhorinha que mora lá, que faz o seu queijo, que faz o seu doce, que faz o seu artesanato, aquele alambique artesanal, aquela cachoeira que ninguém dá nada por ela. Então, tudo torna-se uma arte, uma cultura, então a gente leva divisa para essas pessoas nos sertões de Taubaté. Acredito eu, tenho certeza, aliás, que nenhuma zona rural de nenhuma cidade nossa tem alguma coisa assim tão fantástica. Por exemplo, nós não vamos achar na zona rural o mar não está aqui na zona rural, nós não vamos achar na sua zona rural o pão de açúcar, nada desse tipo de coisa, mas tudo para o turista, basta o guia saber fazer o trabalho, tudo isso, ele torna-se um atrativo, tá? Aí você pode achar, não, mas atrativo é só essas grandes coisas. Não, uma coisa mais simples possível, ela torna-se um atrativo, né? Uma atração do local. Basta você saber. É possível você mostrar uma árvore para a pessoa? Árvore por árvore todo mundo conhece, né? Mas você mostrar uma especificação daquela árvore lá, por exemplo, você mostrar uma árvore de barba de tibão, que é muito famosa na zona rural, mas você contar a peculiaridade daquela árvore, você mostrar coisas que as pessoas às vezes julgavam ser umas simples árvores, mas tem muitas curiosidades. Então, tudo na zona rural, tudo nos sertões de Taubaté, a gente ontem mesmo brincava com isso, tudo tem um porquê. Tá? Não existe uma coisa que não tenha o porquê. Não existe nada que não tenha serventia, que não tenha o porquê de existir. Então, a gente envolve as pessoas que, quando a gente termina a viagem depois de quase um dia, as pessoas geralmente retornam. Né? Ontem mesmo, eu transportei uma senhora que, há 10 anos, ela conseguiu viajar 5 vezes, ela bateu um recorde, porque é difícil as pessoas, graças a Deus, conseguir vaga para fazer isso. Então, eu não vejo nenhum mistério, só acho que o guia, ele não se forma, o guia se nasce. Não adianta você querer ser um guia se você não tiver essa ligação com a terra, que você talvez vai pegar um diploma, talvez vai pôr um crachá,
mas você nunca vai conseguir ser um guia se aquilo não está dentro de você. Então, eu acho até muito fácil esse tipo de coisa, mas você tem que trabalhar num sistema de parceria. Se você não trabalhar num sistema de parceria, fatalmente vai dar errado, porque o sistema de parceria é eu ganhar e ajudar você a ganhar. Se só eu ganhar, eu não vou ter a sua confiança, mas para ter a confiança sua, eu tenho que ganhar e ajudar que você ganhe. Os Sertões de Taubaté, cada vez que ele sai por uma viagem, um domingo que ele sai para uma viagem, fora eu, 25 outras famílias vai ganhar o seu dinheiro naquele dia, dentro da sua casa, fazendo o seu trabalho simples, que nem ele mesmo acreditava naquilo. Então, é uma valorização para o homem do campo, para a mulher do campo, o turismo. Mas ele tem que ser um turismo organizado e entender que ele não pode tirar nada de lá e também não pode levar à destruição. Você vai levar um turista aí, como diz o pessoal, um farofeiro que vai lá para jogar sujeira lá. Não, e você está fazendo um desserviço à zona rural. Então você tem que ter esse tipo de consciência, senão você vai levar as coisas a se perder. Então eu vejo que qualquer zona rural pode ter os seus sertões. Bom, você fez essa introdução e agora nós estamos já em estrada, normalmente chão de terra. Qual seria a primeira parada dos Sertões de Taubaté? Olaria do bairro dos Remédios. Ali vou explicar para o pessoal, levar para dentro do Olaria para que ele possa fazer um tijolo e mostrar que de dois elementos naturais eu consigo transformar ele em um elemento cultural. Dois elementos naturais, a água e o barro. Da água e o barro eu consigo transformar eles num elemento cultural. Elemento cultural, o que é? O tijolo. Tá? Porque o tijolo é uma cultura, que eu posso fazer uma casa de tijolo ou não fazer de tijolo. Depende da cultura. Então, eu transformo dois elementos naturais em um elemento cultural. Depois, aí eu conto as histórias do bairro dos Remédios. Mazzaropi viveu lá, a história de Mazzaropi, que, por sinal, passou por Pindamonhangaba. Mostro plantação de arroz, mostro o rio Una. Depois, a gente vai para a igreja de Nossa Senhora dos Remédios, a mais antiga que nós temos na zona rural, ela é de 1765, e ali nós contamos a história da igreja, entramos dentro da igreja, mostramos as curiosidades, a devoção. Mazzaropi fez vários filmes dentro daquela igreja. O Lamparina foi o principal, que ele fez totalmente dentro daquela igreja, e o filme O Lamparina, ele foi durante anos e anos o recordista de bilheteria no Brasil. Então a gente mostra essas coisas, conta essas curiosidades, coisas que praticamente ninguém se preocupa em ter em livros, tal. Então a vivência histórica da gente nos proporciona isso aí. E ali a gente mostra até um lado religioso, né? Porque o pessoal fala no nome de Nossa Senhora, e a gente mostra que Maria, a mãe de Jesus, é uma só, Maria. E Nossa Senhora se manifesta, a mãe de Jesus, em dogma e título de aparição. Nossa Senhora dos Remédios é título de dogma. Maria, sendo a mãe de Jesus, milagre é quem faz o filho dela. Mas Maria se divide em duas partes, em remédios, reme, dios. Rêmio é Maria. Maria reme porque ela tem o poder de restabelecer, retomar e retornar. Ela é reme. Mas se você crê em Maria, que é reme, ela pode levar o teu filho. O filho é dio, Deus. Deus cura corpo e alma. Então, reme, dio, remédio. Então, a gente vai mostrando tudo isso pelo caminho, data daquela capela, que no fundo vai se envolvendo por aí. Te fala, não querer mais, não querer mais. Mas mostra a prova de na tudo olaria. Isso. Na olaria, você disse que o pessoal põe a mão na massa, faz o tijolo. Eles têm a oportunidade de levar essa lembrança para casa, esse tijolinho que eles fizeram? Quando é o turismo pedagógico com escola, sim.
a gente manda para a escola o tijolo que ele fez, ele leva para a escola, aí as professoras de ciência, biologia, não sei o que, vão trabalhar o ano inteiro com aquela experiência. Eu costumo dizer que os melhores professores do mundo não conseguem substituir o nosso trabalho, porque o nosso é literalmente mão na massa. Tá? Então nós vamos apenas uma ferramenta para ele. Saindo da olaria, passamos pela capela. Agora, logicamente, há algumas fotos, alguns vídeos, muitas perguntas. Depois da capela, para onde nós vamos nessa nossa viagem imaginária? Nós seguimos pela estrada, e pela estrada, tudo que eu enxergo dos dois lados do ônibus, eu vou contando para eles. Uma outra capela que a gente vê logo adiante, não paramos nela, é a Bom Jesus do Piranga. A Bom Jesus do Piranga, ela foi estúdio do Mazzaropi, do filme do meu Japão brasileiro. Ela é uma capela de 1848, a gente vai contando a história para eles. Depois nós entramos na famosa Estrada das Sete Voltas, que, na verdade, ela é uma estrada que tem um registro desde quase o descobrimento do Brasil. Hoje mesmo a gente luta para ela para ser reconhecida como a mais antiga estrada, o antigo caminho do ouro paulista, que já foi reconhecido por Lagoinha. Taubaté agora vai fazer um reconhecimento na Câmara Municipal para mostrarmos a mais antiga estrada real do Brasil. A gente conta toda essa história da estrada real do Brasil e vai entrando aí até o comerciário, aí vai entrando em outros bairros, mas tudo que tem ao redor do ônibus a gente vai contando e também respondendo perguntas. Que árvore é aquela? Por que isso? Por que aquilo? Então a gente vai envolvendo o turista para que ele se entrose bastante com a gente. De início sai meio quieto, mas no final, ali no horário de almoço, é uma família só. Turismo rural é isso, é família. Por que chama Estrada Sete Voltas? Sete Voltas, porque há muito tempo atrás havia lá uma família muito poderosa, e essa família muito poderosa, eles tinham o seu poder de terras. Só que naquela época suas terras eram meio desonestas, né? Um grande fazendeiro invadia a terra de outro e tomava terra. Então, toda uma extensão de Taubaté pertencia a ele. Apesar dessa avareza dele, ele se julgava um homem religioso. E ele tinha uma fazenda, então ele resolveu construir uma pequena capela na sétima curva da sua casa. Então, para ele chegar à capela, ele dava 7 curvas na estrada. Por que 7 curvas? Porque ele tinha devoção naquela época do divino. E o Divino Espírito Santo possui 7 dons: sabedoria, inteligência, ciência, conceito, fortaleza, piedade, temor de Deus. 7 dons. Então ele copiou, colocou 7 curvas. Para ele, na capela, ele tinha que dar 7 curvas. Apesar de sua avareza, então ficou 7 voltas. Ótimo. Bom, agora você falou que o pessoal chega na hora do almoço, o pessoal já está mais entrosado, mais conversado, mais aproximado um do outro. Almoço, como que é o almoço desse projeto Sertões de Taubaté? Todo projeto nosso, ele só faz parceria com a zona rural. Ou ele é numa residência, que a residência tem que estar preparada por questão de higiênica, tem que ter mesa para todo mundo, cadeira para todo mundo, talher para todo mundo, tem que ter higiene, a gente tem isso aí. E aí a gente, um final de semana para numa residência, no outro final de semana noutra residência, que comporte esse pessoal. O café numa, o café na outra, para beneficiar o máximo possível de pessoas. O alimento, a comida, ela não pode ter nada industrializado.
Industrializado assim termo, por exemplo, não pode servir estrogonofe, essas coisas de cidade. Tem que ter o arroz, tem que ter o feijão, tem que ter o quibe, tem que ter o torresmo, tem que ter a couve, tem que ter o tomate, tem que ser coisa assim, tá? E deixa bem claro para o turista que ela não aquilo não é restaurante. Não adianta chamar o garçom, que aqui não existe isso, você sabe isso, tá? E também estrelas, lá se é 5 estrelas, 10 estrelas, só à noite. À noite você olha para cima e conta. Tá? Então a gente procura naquele dia um turismo de vivência. A pessoa tem que ir lá e se enquadrar com a vivência rural. De início, a gente encontra alguns que acham que não vai enquadrar, mas enquadra sim. Tá? Porque é aquilo que eu já tinha falado para você. O cara, por mais mal que seja, ele tem o ser, ele tem o lado humano. E quando a gente mexe com ele, com essas coisas, ele se volta a ele mesmo. Porque hoje a gente tem que viver uma fantasia. Ou eu sou mais rico, ou eu sou mais poderoso, ou mais forte, ou mais bonito, mas isso é uma fantasia. Tá? E a hora que eu consigo tirar você dessa fantasia, você torna-se um menino. Então, dentro do ônibus lá, eu pego o coronel, general, juiz, eu não sei o que ele é. Eu faço ele transformar-se num menino lá, mostrando essas coisas para ele. Depois, no final, eu vou descobrir que ele era general. Mas antes, por quê? Porque a gente toca no filho. Tá? É muito comum, às vezes, a gente olhar lá atrás, ver alguém olhando para fora e, às vezes, até chorando. E eu, como pesquisador, eu vou saber da pessoa devagarinho, por que aquilo? Aí ele fala assim, eu vi aquela roupa no varal pendurada daquela senhora, eu lembrei da minha avó, eu lembrei da minha mãe, eu lembrei disso, eu lembrei daquilo. Aí você percebe que a dureza dele já foi... Ele passou a ser ele mesmo, ele precisou mais de fantasia. Então o turismo rural faz isso quando você está preparado. Bom, nós já almoçamos, já estamos dando uma olhada nesse segmento de ler as pessoas. Sim. Cachoeiras. Nós temos cachoeiras nos sertões de Taubaté. Sim, temos bastante cachoeiras, mas eu procuro não levar tanto para cachoeiras, porque cachoeira hoje, ela não representa assim, um atrativo tão grande, mais para os jovens. E também hoje se depravaram muito a imagem de cachoeira. Pessoas que vão para cachoeira, a gente tem coisa aí de, além do perigo, quedas, depravação, lixo em cachoeira, a pessoa quer voltar depois com a namoradinha na cachoeira, isso é muito perigoso. Então eu procuro não centralizar muito. E quando eu levo para a cachoeira, eu vou contar de onde vem aquela água, onde vai terminar aquela água, e aconselho as pessoas, não volte aqui sozinho, não volte aqui para trazer lixo, para destruir a cachoeira. Então a gente procura não envolver tanto em cachoeira, mas vai em cachoeira sim. Se eu não for para a cachoeira, porque, digamos assim, é um pouco complicado, para onde você me levaria nesses sertões de Taubaté? Tira a cachoeira, o que você põe no lugar? Eu te coloco uma fazenda histórica que você vai voltar a ser menino, tá? Eu vou te mostrar para você que se você pensa em ir lá para o fundo do vale e ver fazendas antigas, eu te mostro que Taubaté tem mais antiga do que aquela. Eu te mostro, por exemplo, uma fazenda Pasto Grande, que ela teve ligação com a Inconfidência Mineira. Então, eu te mostro desse tipo de coisa. Aí dificilmente você vai resistir e pensar em trocar um conhecimento para uma fazenda, levar uma pessoa numa senzala, mostrar
o tamanho de uma fazenda, como é que se construiu aquilo sem tecnologia daquela época, porque eu acho que hoje tem tecnologia, mas como é que construiu aquilo, o sofrimento de escravo por ter construído aquilo, as curiosidades, e para a fazenda, eu costumo dizer que eu levo gente, mas eu não levo pé rapado na fazenda, não. Não, só gente, tá, pé rapado o que é? Antigamente, quem ia de carruagem para a fazenda, ele podia entrar dentro da fazenda direto, porque ele estava com o pé limpo, ele não pisou no chão. Agora, quem ia a pé para entrar na fazenda, tinha que limpar o pé no pé rapado. Então, essa é a expressão, pé rapado. Então, o pessoal dá muita risada. De início, fica naquela assim, o rapaz, você me chamou de pé rapado? Aí eu explico para eles por que pé rapado, tá? Então, são curiosidades, são palavras que nós usamos no dia a dia e não sabe de onde veio. Então, a gente usa esses termos também, ou pé rapado e tal, essas coisas assim. Então, e mostra por que a origem de todas essas coisas. Então, fazendas encanta todo mundo. Ou pelo tamanho, ou pelo estilo, encanta todo mundo. Logicamente, em se tratando de sertões, podem existir cavernas, grutas. No seu projeto, tem também alguma gruta, alguma caverna? Nós temos a mais importante que você possa imaginar. Nós temos uma mina de grafite que ela mandou um material para John Faber do Brasil, onde fabricou o lápis, aquele famoso Faber-Castell. Então, ela extraía grafite aqui da região de Taubaté, Pindamonhangaba, aí, e beneficiava ali no bairro do Pouso Frio, ali, e dali ela ia para a usina de grafite da John Faber, que fabricava esse lápis. E a gente conta toda a história, deixa as pessoas tocarem no grafite lá dentro, e interessante, cabe os 50 turistas lá dentro, tudo junto lá dentro, e a gente explica para eles que não pode ser retirado o grafite porque ele é um minério e também se cada um for arrancar uma pedra, me derruba, né? Então, conta a história do grafite, mostra como funcionou, o tempo que funcionou, que ela funcionou de 1940 até 1950, hoje já não funciona mais, ela é um monumento histórico que a gente é bem trancado lá para que ninguém destrua, e mostra hoje em dia que o grafite já não é mais tão importante como antigamente, que hoje a grande moda do mundo é o grafeno. O grafeno, ele ainda não é explorado pelo mundo, mas se diz que ele vai ser a revolução do mundo, porque o grafeno vem do grafite. E o grafite, hoje, ele custa, me parece que é $1 o quilo do grafite. E o grafeno, 1 quilo dele custaria $15 mil. Então, é uma coisa, uma revolução para o mundo, e é parte do grafite. E também o grafite, hoje em dia, o pessoal de bike, que está muito na moda aí, então, eu tenho uma bike super forte, quadro à base de carbono, de grafite. Então, o grafite, e o grafeno, inclusive, há um estudo que diz que ele tem a capacidade de filtrar a água do mar, retirando o sal, passando ela a ser consumida. Então, e o grafeno é interessante, ele é 200 vezes mais forte do que o aço. Então, é uma revolução para o mundo a hora que conseguir explorar isso. Então, a gente mostra do grafite, o grafeno, tudo, a importância. Então, levamos o turista lá dentro e contamos a história para eles e a curiosidade, né? Poder entrar numa mina dentro da cidade de Taubaté, né? Agora, nós gostaríamos de saborear um aperitivo da roça. Qual o alambique que você nos levaria? Eu trabalho com 3 alambiques aqui, tá? Eu costumo um fica ao lado da caverna de grafite. Eu costumo falar para o turista que entrar na caverna não tem perigo, o perigo é do lado, tá? Porque eu já vi gente eu já vi gente sair carregado lá de dentro, tá? Porque o que aconteceu no alambique eu não sei, mas já vi gente sair carregado lá de dentro, entrar numa boa e sair carregado no alambique. Na caverna não, entra de boa e sai de boa, mas no alambique não sei qual o problema, entra lá, às vezes sai carregado. Aí a gente, além de mostrar a questão da cachaça, a gente também mostra a curiosidade da transformação da cana para cachaça, porque muitos pensam, até pessoas de idade pensam que para fazer uma boa cachaça tem que pôr álcool, né? Não sabe que vem da própria cana, como transformar a cana em cachaça. E quando eu estou fazendo o turismo pedagógico com as crianças, eu não uso essa linguagem da cachaça, eu uso para eles que daquela cana eu consigo fazer o álcool para o carro do papai dele, tá? É claro que ele vai saber que
tem pinga também, mas eu não uso essa linguagem da pinga, propriamente, eu uso da cana-de-açúcar para ele. E ali dentro do alambique, o alambique faz a sua venda ali, não só a questão da cachaça, da cana, da garapa, da geleia de pinga, e explora os seus produtos ali dentro. Então, o pessoal procura muito isso. E quando a gente faz uma rota de alambique, o pessoal que é leigo no assunto fala, nossa, mas você vai levar muito bêbado. Não, quem vai no alambique geralmente não é bêbado, é degustador. Bêbado cai no primeiro bar da esquina lá e fica lá. Mas quem viaja e vai para o alambique é pessoas cultas que sabem degustar. O interesse pela vida animal, os boizinhos, as cabrinhas, galinhas, logicamente a maior parte é no seu turismo pedagógico, mas tem muita criança grande que gosta de apreciar esse lado do turismo dos sertões de Taubaté, Silésio? Tem sim, e muitos são levados pelos pais ou pelos professores, porque a gente acaba dando uma aula prática para a pessoa. Por exemplo, uma professora dentro da sala de aula, ela jamais vai conseguir explicar que 2 elementos naturais transformam-se num elemento cultural como o tijolo. E a partir do momento que eu ponho a criança lá no barro para mexer e conseguir fazer aquela transformação lá, ele nunca mais vai esquecer aquilo na vida. Ele pode morrer com 200 anos, mas ele nunca mais vai esquecer que ele meteu a mão no barro e transformou 2 elementos culturais. Ele nunca mais vai esquecer que água não nasce na geladeira nem na torneira. Se eu levar ele na nascente e deixar tomar água da nascente e mostrar como é que sai a água lá, ele nunca mais vai esquecer. Se fala tanto do meio ambiente, fala tanto da Mata Atlântica, se eu levo ele no meio ambiente, se eu levo ele na Mata Atlântica e mostro para ele, e com ele naquele dia a gente planta uma muda de árvore e coloca o nome da escola dele ou dele, ele nunca mais vai esquecer aquilo lá. Então a gente tem esse lado de mostrar para a pessoa, porque muitas vezes o que eu falo para você não marca, mas uma atitude que eu faço em relação a você marca. Então o turismo tem essa visão. Gostaria, por exemplo, de organizar um grupo para conhecer as festas religiosas dos sertões. Divino, Folia de Reis. Você tem condições de repente, um grupo precisar ou gostar de assistir uma congada, você teria condições de organizar esse grupo? Nesse roteiro seu, tem alguma comunidade que trabalha esse lado cultural e folclórico? Temos, inclusive, agora, lógico, nesses últimos 2 anos, estamos por causa da pandemia aí, praticamente não está tendo festa nas capelas mais, mas todas elas têm festa, e todos os anos eu organizo um calendário, que eu faço um calendário no papel, e distribuo mostrando as festas rurais de Taubaté do ano todinha, que você pode levar para sua casa e você olhar lá, setembro eu vou nessa festa, outubro eu vou naquela, novembro eu vou naquela, dezembro eu vou naquela. Então você tem um calendário anual dessas festas que os sertões de Taubaté organizam. E também quando a gente vai fazer um sertões normal, por acaso, vai passar numa capela que está tendo festa, a gente reserva um tempo de parar naquela festa lá e deixar o turista uma meia hora naquela festa para ele participar da festa e para ele ver a curiosidade, porque muitas pessoas não sabem o que é um leilão, uma procissão. Então a gente aproveita aquela festa e insere os sertões de Taubaté naquela festa lá. Então temos condições. Eu não digo hoje exatamente por essa questão de pandemia, então, mas antes normal, a gente já parava numa capela que ia ter festa e participava da festa, integrava-se o pessoal da cidade com o pessoal da zona rural. A minha tia, a minha mãe, o meu sobrinho que não pode sair de casa, eu gostaria de levar para eles uma lembrança dos sertões de Taubaté. Como que é o artesanato nessa linha de trabalho? Nós temos vários tipos de artesanato, aliás, temos quase todo tipo de artesanato. Então, durante a viagem, essas pessoas têm o ponto de venda deles, que a gente leva o turista dele. Na hora do almoço, tem as suas barraquinhas lá do pessoal do local lá do bairro. Na hora do café tem o pessoal do bairro. E tem mais também fora desses horários também que a gente passa. Por exemplo, um alambique. Além dele estar com o produto dele, a gente insere novas pessoas lá. Quem faz balaio vai para o alambique, quem faz crochê vai para o alambique, quem faz tricô vai para a onda. Então a gente distribui em polos assim, porque o ônibus não precisa parar de tantas casas, então a gente distribui. Você mora em Sete Volta, então você vai lá no KM16, no café da tarde lá, e coloca a tua barraquinha lá. Então a gente insere isso. E alguma dessa lembrança tem o logotipo dos sertões de Taubaté.
E todas as pessoas que trabalham com artesanato no geral, eles acabam a gente pedindo para eles que eles façam um cursinho simples, para que eles saibam receber o turista, porque ele faz parte da parceria dos Sertões. Eu não podia ter um cuidado todo com o turista e chegar lá alguém maltratar o turista, o vendedor lá maltratar o turista. Então, ele faz um cursinho, tem reunião, olha, você pode vir o turista mais chato que for, respeite ele, tenha paciência, tenha calma com ele. Então, tem vários pontos de artesanato. Aí, quando geralmente chega o final do ano, para a gente atingir mais pessoas, a gente faz um evento que a gente coloca, além daqueles, todos que moram na zona rural, que nós até batizamos como Resgatando Sertões, copiando, revelando São Paulo, nós chamamos de Resgatando Sertões, e ali, o ano 2018, nós fizemos num lugar que o público chegou a quase... Calculamos por volta de 6 a 7 mil pessoas naquele evento lá, e só gente de roça. E um detalhe, nenhum artesanato pode ser comercializado se ele for comprado. Não pode um artesão daqui lá em Aparecida comprar alguma coisa para revender. Não, ele tem que mostrar que é ele que faz, tá? Ele que faz. E o preço tem que ser justo também, porque se você vai comprar uma bonequinha de alguém, você achar caro, fala para ele que tá caro. Ou você fez, mas tá caro, abaixa o preço. Ele pode abaixar, é dele, ele não está revendendo, então não permitimos revenda. Ele tem que ser o artista. Se ele não for artista, não dá. E tem que morar na roça. Você puxou uma coisa que eu gosto, o café da roça. Esse café da roça deve ser adoçado talvez com rapadura, deve ter o queijinho branco para o pessoal comer, os biscoitinhos feitos no forno de barro. E isso é um atrativo também, não é isso, Célio? Sem dúvida, a gente faz lá o café amargo, o café doce, e geralmente tem um pequeno bolinho lá, um café adoçado com rapadura ou com garapa, para a pessoa experimentar, mas já explica para ele, olha, aquele café é com garapa, tá? Você não vai beber enganado. Agora, você quer ir lá beber, então degusta um pouquinho para você ver se você gosta, se você não gosta. Então, a gente procura trazer todas essas coisas antigas do passado que as pessoas falavam para uma realidade de hoje. E você falou uma outra coisa também, até o nosso ônibus, ele leva uma coisa dentro da questão de meio ambiente. O nosso ônibus, ele não pode ter vidro escuro, tá? Ele não pode ter vidro escuro, ele não pode ter janela blindada, porque se tiver vidro escuro, você não enxerga para fora, então você vai estar se blindando. Ele não pode ter vidro blindado, porque você não pode abrir, você tem que abrir para dar tchau para as pessoas, para se interagir com as pessoas. Ele não pode ter ar-condicionado, tá? Fere-se ao meio ambiente, e as pessoas estão com calor, abre a janela, você está na roça, né? Então a gente brinca, hoje você está na roça mesmo, tá? Então a gente procura até nessas questões levar a pessoa a uma vivência rural mesmo. Então essa experiência com café a gente sempre tem. E, logicamente, com os biscoitinhos no forno de barro, né? Sim. Sim. Armazém de roça tem no seu roteiro? Hoje restam poucos, mas a gente ainda tem ainda. Por exemplo, ontem a gente foi lá no bairro da Pedra Grande, lá, que a gente tem que preparar um turista. Porque a gente chega lá, o cara já está sentado lá fora, sem camisa, de chinelo lá fora, lá. E o cara pede alguma coisa para ele, ele fala, pega lá. Então o turista tem que entrar lá dentro e pegar aquilo lá dele lá. E se quiser sair sem pagar, até consegue, porque o camarada lá, ele é bem rústico mesmo, digamos assim. Então, tem pouco, mas temos ainda assim, esse estilo antigo. Marcar lá na caderneta quanto que pede e tal. Então, isso para ser honesto. Só não é honesto com o bêbado. O bêbado toma 10 doses, ele marca 20 doses. Aí. Tá bêbado mesmo? Praticamente a gente já fez um bom trajeto. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Você já conduziu, já atendeu um grupo de alguma produtora de cinema, de algum documentário, mostrando as coisas dos sertões, ou mesmo mostrando o seu projeto numa televisão ou um documentário de cinema, Celeste?
A gente participou de início num documentário da TV Record com o cantor Sérgio Reis, o Renato Teixeira. Depois a gente teve uma pequena passagem com a Regina Casé. E em 2018 a gente teve com um pessoal americano do History Channel aqui em Taubaté. Então a gente trabalhou 2 dias com o History Channel aqui em Taubaté. Inclusive é uma referência interessante, né? Serve de cenário para se mostrar alguma coisa a mais, mesmo em televisão, que às vezes a televisão elitiza muitas coisas, mas é obrigada a se render nesse momento às coisas mais simples, mais naturais e mais verdadeiras. Silésio, nesse panorama que nós desenhamos dos sertões de Taubaté, faltou alguma coisa para você nos contar? Alguma coisa que você destaca? Você já falou da religiosidade, já falou da comida, já falou das pessoas. Como que acontece? Alguma fala a mais que você gostaria de fazer? Venha participar dos sertões de Taubaté. São muitas coisas que... Eu costumo falar para a pessoa que se eu falar aí para você vai falar que eu estou brincando. Eu sou um cara extremamente tímido. Mas quando tem mas quando tem que falar de história, de cultura, dessas coisas que está dentro de mim, eu não sou, sabe? Porque tudo isso que eu falo, que eu vivo, eu quando nasci lá em Minas Gerais, eu passei em Minas Gerais, então eu não tenho nenhum esforço de fazer nada disso. Tá? Então, tem muita coisa. Podemos contar de assombrações, lendas, levar a pessoa em lugar assombrado, a pessoa voltar assombrada, não querer voltar mais, desmaiar, tudo isso a gente... Eu ia exatamente pedir que você nos contasse um caos dos sertões. Tem tanto, mas eu vou contar um mais simples. Nós temos uma região ali que, como todo o Brasil, chega na Semana Santa, eles têm que comer peixe. E aí, lá nesse bairro lá, um casal de lá foram pescar na beira do rio. E chegaram na beira do rio, na Quinta-feira Santa, estava muito escuro, frio, muito pernilongo. Aí a esposa pediu para o marido que acendesse uma fogueira, porque para espantar os pernilongos, clarear e esquentar o frio. Ele estava meio bêbado, né? Era comum a pessoa beber naquela época. Aí ele foi lá e pegou o facão e foi buscar lenha, e corta a lenha daqui, corta a lenha dali. E quando ele tinha uma fogueira já pronta, ele pegou o fósforo e riscou no fósforo, na fogueira. Quando ele riscou o fósforo, deu uma explosão muito grande. Parecia que tinha colocado pólvora naquilo. E daquela explosão saiu assim, um grito muito forte daquela explosão. E aí eles saíram correndo, foram embora correndo, largaram tudo para trás, porque com medo daquilo que tinha acontecido, e foram embora. E não conseguiram dormir naquela noite. E de manhã cedo eles levantaram e falaram: nós temos que voltar lá para buscar o nosso material. Deixamos o nosso facão, a marmita de comida lá, tudo, vamos voltar lá. E voltaram lá de manhã cedo, acharam tudo lá. E aí eles falaram: vamos até a fogueira ver por que aconteceu aquilo. Eles chegaram na fogueira, a fogueira não tinha acontecido nada, não tinha tinha queimado, não tinha acontecido nada na fogueira. Mas aí a esposa dele, que era a Maria Belarmina, Maria Belarmina foi lá e revirou a lenha e viu que o marido dela, que era chamado de crioulo murcho porque na roça todo mundo que é calado igual eu é murcho, né? Era murcho. Só que o murcho bebia, não bebia. Aí verificou que na fogueira, o crioulo murcho, que simplesmente estava meio bêbado, ele, em vez de cortar a lenha, ele cortou uma Santa Cruz que tinha ali muito antiga. Uma Santa Cruz de uma pessoa muito piedosa, que era de um cidadão que morava no bairro lá, que morreu. Ele tomava conta de uma igreja e ele tinha uma vida que todo mundo achava que ele é um padre, uma vida reta, tudo. E ele foi lá e cortou. Tanto que o homem tinha o apelido de Zé Vigário.
um homem famoso aqui, o Zé Vigário. Ele foi lá e cortou a cruz do Zé Vigário e meteu fogo na cruz do Zé Vigário. Aí entenderam o porquê da explosão e o porquê daquele grito. A partir daquele momento, eles ficou sem a cruz ali. E todo mundo que passava a noite ali via que tinha um homem de branco sentado ali e sempre acenava com a mão para as pessoas e todo mundo corria dali, todo mundo corria de medo. Mas era simplesmente o Zé Vigário que reclamava da sua cruz que foi cortada pelo crioulo Muxo. E até os dias de hoje ainda é temido passar nesse lugar lá, que as pessoas lembram do Zé Vigário. E tem muitos outros, inclusive tem um aí que está com um grupo de Guaratinguetá aí, dos caça-fantasma, que é a noiva do além, noiva fantasma e tal. Parece que já chegou 1 milhão de acessos nos sertões de Taubaté aqui. Então, aqui tem muita história que a gente coleciona. Se eu fosse falar, eu levar a noite toda aqui contando história e você ficar com medo. De repente, a gente pode até fazer um projetinho, Causos do Silésio, para a gente apresentar uma vez por mês aqui. Não, a gente pretende aqui futuramente montar um turismo só de lugares assombrados. Só vai à noite. Aí a gente vai levar o pessoal à noite, de preferência em noite escura, dentro do ônibus. E a gente, inclusive, fez um protótipo aí, uma vez, levamos numa van 15 pessoas, lá de Campinas. E os caras queriam conhecer isso, levei eles e tal, e foi comentando a história com eles no caminho, e os caras foram simplesmente falando, esse cara é louco, esse guia é tantã, esse guia é 13, imagina. Eu fiquei quieto, e fui contando a história. Quando chegou no local, nessa capela da noiva lá, falei, vamos lá. E pedi para o motorista da van, desliga a van, paga farol, paga tudo. Aí aquele breu danado lá, e eu fui à frente. Aí o cara queria levar a lanterna, eu falei, não vai levar a lanterna não. Vamos não, pode ficar tranquilo. Aí dos 15 que foi, eu olhei para trás, tinha 5 só. Aí quando eu cheguei próximo da capela lá, tinha 2. E dos 2 lá, um já desceu correndo. Aí eu voltei para a van e falei, mas vocês não falaram que eu sou louco, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Por que vocês não subiram lá? Por que vocês não foram lá? Não. Então, ou seja, acreditar, lendas, é aquilo que eu falo para você que é verdade, e você não pode provar que é mentira. Fica naquela. Mas se a gente souber mexer bastante com você vai acreditar naquele momento, ou você vai enxergar coisas. Porque coisas sobrenaturais, assombra, ação, tira a sua ação. Então, se você for bem preparado mesmo, você vai ver. E tem coisa que eu posso ir num lugar com você, que você pode ver, eu não virei. Ou eu posso ver e você não vê. Tá? Então, eu já tive muitas experiências assim que isso acontece. E se eu puxar a boca sua ou de qualquer outra pessoa, você pode falar que não acredita. Mas de repente eu vou conversando com você, você vai contar uma história de infância sua. Todo mundo tem uma história de infância que ele não explica. Então, o sobrenatural é sobre o natural mesmo, né? Marca a história. Sertões de Taubaté. Eu gostaria até que nós pudéssemos, numa próxima oportunidade, voltarmos a falar de alguns detalhes. Por exemplo, você contar mais a respeito do alambique, mas a gente vai tentar ir segmentando esse roteiro seu para nós darmos uma noção mais ampla daquilo que é o seu trabalho. É um trabalho de 10 anos, e não é uma coisa que nasceu ontem, mas, como você disse, foi revelado a você por Deus. Sim. E isso é muito interessante, porque, a bem da verdade, as revelações acontecem na vida de todas as pessoas. Você precisa ter o merecimento, ter o dom e saber fazer uso para o bem.
Eu acredito que tudo isso está resumido em Silésio Tomé. Obrigado, mas é assim mesmo que eu penso, tá? Porque às vezes a pessoa pergunta para mim de onde vem essa formação. Eu tive a formação de guia só por causa da sociedade, porque dá um diploma para eu provar que eu sou guia. Mas eu sempre fui guia, tá? E o guia, volta a falar, ele não se faz, ou ele nasce, ou ele não nasce. Silésio, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade. Como eu disse no começo, você é um servidor público, tem seus afazeres diários, tanto é que o projeto Sertões de Taubaté acontece aos finais de semana. Eu peço que Deus abençoe grandemente, que nunca falte um turista querendo conhecer os sertões e que você esteja sempre gozando de plena saúde, melhorando até as suas informações para contribuir, para repartir. E uma coisa importante que você faz, às vezes as pessoas não prestam atenção. Você valoriza quem ajuda você a ganhar. É isso que a síntese do turismo é a famosa parceria ganha-ganha, não ganha-perde, ou perde-ganha, ou perde-perde. É todo mundo fazendo um pouquinho, se dividindo para somar e todo mundo ganhando. Eu agradeço imensamente, Silésio. Eu quero até que você seja portador dos nossos respeitos, dos nossos cumprimentos para todos aqueles que são seus parceiros e para toda a sua família, para que a qualquer momento desse você vai ter aqui o Casal 39, eu e minha esposa, que é minha diretora, acompanhando os seus sertões de Taubaté. Eu sou imensamente grato a você, Silésio. Amém, foi um prazer ter vocês aqui, estar no programa de vocês, mas um dia eu quero que vocês estejam pessoalmente, conhecer o nosso trabalho aqui, tá? Deus abençoe o casal aí e a todos que estão ouvindo. Amém. Nós queremos também agradecer a todos os nossos internautas que estiveram conosco até agora. Nós encerramos a nossa série de lives hoje. Amanhã nós temos o reinício às 10 da manhã, com o secretário de Turismo de Bananal, Pedro Grande, que ele vai falar exatamente daquilo que o Silésio diz que é importante para todas as pessoas que estão dentro de um projeto importante como o dele, economia criativa.